Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do sétimo ano. Eu sou Lucas Rezende, sou um dos fundadores do sétimo ano e criador do método do estudo de preparação para a residência do sétimo ano residência, tá? Nessa aula aqui hoje, eu vou te mostrar o que é que eu considero que é o método certo de estudar para a residência médica, tá? Eu sou de Salvador, fiz minha faculdade na Universidade Federal da Bahia, fui para São Paulo fazer residência, fiz meu doutorado e esse método que me ajudou a passar na residência, nós aqui no sétimo ano aprimoramos e aprovamos aí centenas de pessoas nas principais universidades do país. E hoje aqui, gratuitamente, você vai ter acesso a esse método para você optar, caso você opte por fazer sozinho, você vai conseguir aplicar sozinho. Caso você queira o nosso acompanhamento, você também vai ter a possibilidade de contar conosco na sua preparação, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o nosso objetivo, né? Como eu falei para vocês, eu fui aprovado na USP, né, em radiologia, aqui, e 2016, né, tô ficando realmente meio velho, e eu trouxe isso daqui porque muitos de vocês acham que não é possível. Eu também achava, né? Eu jamais, como eu vim lá da Bahia, eu jamais acharia que eu ia ter a possibilidade, que eu era capaz de ser aprovado numa grande residência médica. E mesmo eu não achando que era capaz, eu tentei por um motivo, porque eu vi colegas meus fazendo e conseguindo essa aprovação. Tá? Então eu estou aqui para mostrar para vocês que se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu nunca fui um aluno brilhante, pelo contrário, eu levei 2 anos para entrar na faculdade, nunca fui o melhor aluno da sala, né? E se vocês verem aqui, a minha nota na primeira fase, ela foi a menor, né? Foi 6,3. Por quê? Porque eu passei em último lugar na primeira para a segunda fase, né? E depois de ter tido uma boa nota na prova prática, foi que eu consegui saltar, tá? E esse aqui é o meu objetivo com todos vocês. Eu lembro exatamente onde eu estava, quando eu estava e como que foi o momento em que saiu esse resultado. A gente tinha um grupo de amigos foram 25 colegas que vieram da Bahia para a USP nesse ano e eu lembro que eu estava na minha casa, na frente do meu armário, e aí no WhatsApp apareceu lá a mensagem no grupo desse pessoal: USP saiu. Na hora eu comecei a me tremer, minha mão tremia inteirinha, eu comecei a suar pela mão. Dei a volta na minha cama, lembro até hoje dando a volta, sentando no computador, sentei na mesa, abri o computador. E aí a lista, ela tinha várias páginas, né? E aí a gente deu lá Ctrl F, comando F, a depender de qual sistema operacional você usa. E eu não digitei meu nome direto, né? Eu tinha um pouco de medo de ir direto e ver que eu não tinha passado. Então eu digitei radiologia, comecei aqui no começo da página, fui descendo, as primeiras 8 posições, meu nome não estava. Eu falei, entre os outros primeiros eu não estou. E quando mudou a página, foi para a segunda, eu vi aqui meu nome, e foi um dos momentos, sem dúvidas, mais felizes da minha vida, e é isso que a gente quer para vocês, né? O meu objetivo aqui nessa aula é que todo mundo tenha essa mesma sensação, que consiga atingir esse objetivo, que com certeza vai ser o que mais vai transformar a vida de vocês, que foi o que mais transformou a minha vida. Então, para quem que é essa aula aqui no fim das contas, tá? Para você que é médico formado e já está aí no seu segundo ou terceiro ano de preparação, né? Que acha que nunca vai passar nas grandes residências do país, que acha que não é possível, tá? Que está se preparando ou está meio perdido na forma de se preparar para a prova, né? Depois de acompanhar aí centenas, quase milhares de alunos, a gente vê que o principal erro dos alunos está em não ter um plano. E tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, tá, pessoal? Mas que
marcou muito um pouco do que eu faço aqui na preparação para a residência com vocês, que é que ninguém planeja fracassar, mas a gente fracassa porque não se planeja. E isso aqui de estar perdido é porque a gente não consegue visualizar um plano de um ano para a gente se preparar da forma correta, tá? Essa aula aqui também é para quem deseja fazer uma especialidade que tem uma concorrência muito alta, né? A gente sabe que está cada vez mais difícil, que terminou o internato, acha que não dá tempo de começar, que começou meio atrasado, ou que está no internato e também não sabe como conciliar, né, os estudos com a prática do internato. Então a gente vai mostrar aqui a forma de você fazer isso e que quer descobrir quais são as técnicas de estudos que são realmente validadas, né, que aprovou aí inúmeras pessoas nas provas de residência. Então isso aqui que nós vamos abordar hoje e a gente vai agora iniciar propriamente a nossa aula. Se você gostou, já senta aí em algum lugar para assistir o vídeo inteiro e não perder, tá? E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo para inscrever o seu canal, curta e deixa o seu comentário. Então, a minha história aqui, eu coloquei aqui para inspirar vocês, né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei em julho, não foi em janeiro. Então, para mostrar que você pode começar e ser aprovado em qualquer época do ano com um método correto, estudando de forma correta. E por que eu comecei em julho, né? Porque eu fiz um intercâmbio, eu fiz uma parte do meu internato na Espanha. E aí de janeiro a junho eu estava na Espanha, voltei no dia 28 de junho e me matriculei no cursinho em julho e foi quando eu comecei. Na verdade, a minha intenção era eu ser aprovada no ano seguinte, né? Eu queria fazer a prova em 2016 para iniciar a residência em 2017, mas com esse método acabou dando certo e eu tive aí diversas aprovações, né? A USP foi onde eu fiz a minha residência, né? Mas teve ainda diversas outras aprovações. Eu me matriculei em 13 provas, né? Porque eu achei que não ia dar certo, né? Eu realmente achava que não ia dar certo, mas deu certo. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, esse método que realmente aprova e que dá certo, né? Não deu certo só para mim, eu trago aqui inúmeros alunos, trouxe aqui um exemplo de 5, Yara, que passou em ginecologia aí diversos lugares, foi primeiro lugar do PSU, segundo lugar na USP Ribeirão, passou em quarto lugar na Unicamp, o FMG, enfim, teve inúmeras aprovações. O Tibério, que foi nosso aluno e está fazendo anestesia na USP São Paulo. O Diego foi nosso aluno também, está fazendo cirurgia geral na USP São Paulo. O Expedito, que hoje está fazendo radiologia no Sírio, mas também foi aprovado na Unifesp, no SUS, no IANSP, no Enari. E o Léo, que também foi nosso aluno aqui e foi aprovado em neurocirurgia na FAMERP e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como sempre, a gente guarda o que é o melhor para o final, né? A gente tem 2 destaques aqui que eu sempre gosto, que são minhas inspirações pessoais, que é o Wilker e o Arthur. Tenho muito orgulho de que eles foram nossos alunos aqui no 7º ano residência. E o Wilker foi, assim, brilhante, né? Ele passou em primeiro lugar em neurocirurgia na USP, na Unicamp e no IANSP. E o Arthur, que veio lá da Universidade de Juiz de Fora e foi aprovado em primeiro lugar em oftalmologia na USP também, utilizando o nosso método. E aí vem a pergunta, né? Por que muitos tentam, mas só alguns são realmente aprovados, né? E eu trouxe aqui essa imagem de uma receita de bolo, porque é o que a maioria das pessoas fazem, né? Elas querem ter um estudo de receita de bolo, quer seguir aquela orientaçãozinha ali, sem ter uma coisa moldável para o seu internato ou para a sua rotina de plantão, ou até entre pessoas, né? O método, ele tem que ser único, mas ele tem que ser adequável à sua realidade, né? Não adianta você querer fazer 1000 questões por mês desde janeiro se você está no internato puxado, se você vai ter sua formatura no meio do ano, se você vai ter uma viagem de família em julho, tudo isso precisa ser considerado no planejamento dos seus estudos. Então, quais são os principais erros que os alunos cometem, né? Por que muitos tentam e só alguns são aprovados, tá? Então, o primeiro erro é um cronograma mal planejado, né? Então,
quando faz cronograma, né? Porque muitos nem fazem cronograma, só vão seguindo ali as aulas do cursinho e seja o que Deus quiser. Revisões feitas de forma incorreta. Esse aqui é campeão. As pessoas querem revisar tudo o ano inteiro. E aí a história natural é aquela, né? A bola de neve. E aí a tendência é o aluno largar de mão a preparação e dizer que vai tentar no ano seguinte. São inúmeros alunos com essa história. Número e tipo de questões. As pessoas não organizam o tipo de questões de forma correta, né? Fazem, além disso, além de organizar e utilizar as questões de forma incorreta, às vezes eles fazem de forma displicente, como se estivesse jogando um jogo no celular. Tá lá largado no celular e fazendo as questões como se estivesse vendo um vídeo no TikTok. E não é assim, né? Não é assim, existe uma técnica, existe uma forma de fazer cada tipo de questão. Provas na íntegra. Esse aí é o erro. A maioria dos alunos só querem começar a fazer prova na íntegra no meio do ano ou na véspera das provas. Isso não existe. Você tem que começar a fazer a prova lá desde o comecinho. Ah, Lucas, mas eu vou gastar uma prova, eu vou mal na prova. Sim, você vai mal na prova mesmo no começo do ano, porque você não sabe o assunto ainda. Então é esperado que você erre as questões que você não estudou, mas eu preciso que você vá treinando desde o começo do ano, a se habituar em como fazer a prova da forma correta, tá? E por fim, essa aqui é o pior dos mundos, né? São os alunos que desistem, né? Eles simplesmente desistem da preparação porque fazem esses erros aqui, né? Então, você que está aqui hoje não vai cometer esses erros, né? Você já está se antecipando e saindo na frente, sabendo que esses aqui são os percalços que vocês vão encontrar ao longo do ano de preparação, tá? E essa frase é de um investidor, mas que cabe perfeitamente aqui no que a gente está falando, né? Que é o seguinte, né? Para obter o que deseja, você precisa merecer o que deseja. É uma ideia tão simples, é a regra de ouro. Então, se você deseja ser aprovado na residência, você precisa merecer ser aprovado na residência. E como é que você merece? Ficando no TikTok 2 horas por dia? Maratonando sua série preferida no Netflix? Vai ser você indo para balada todo final de semana? Não, né, pessoal? Não é assim. Você vai ter que realmente dar duro, você vai ter que montar um bom cronograma, vai ser desconfortável, você vai precisar fazer sacrifícios, né? E fazer sacrifício é uma coisa que é até difícil hoje em dia, né? Porque a gente tem prazer o tempo inteiro ali, a descarga de dopamina no nosso dia a dia é muito grande. E o sacrifício é ir a gente, às vezes, de encontro a nossas inclinações naturais, é a gente se libertar dessas inclinações naturais. Então, a sua inclinação natural, quando você acorda, pode ser ficar meia hora, 1 hora na cama, rolando de um lado para o outro, acordar, tomar café com sua mãe ou com seu pai, passear com seu cachorro. Isso é o que você faria normalmente. Mas se você precisa fazer um sacrifício, se você precisa merecer o que você deseja, você vai ter que ir de encontro a isso. E é doloroso. Não é fácil você conseguir fazer isso. Às vezes, quando você está na empolgação do começo do ano, você realmente consegue, né? Você faz tudo certinho. Mas quando você tem que fazer isso repetidamente aí por 45 semanas, né? Que é o tempo de preparação, 45 até 50 semanas, fica difícil. E esse aqui é um ponto chave, ó, fazer o bem maior. Porque muitas vezes você vai falar, Lucas, eu não tô indo pra balada, eu não tô ficando muito tempo no TikTok, eu não tô maratonando as séries na Netflix. Mas é porque a minha família ela tem o costume de ir para casa de praia todo final de semana e eu quero passar esse tempo com minha família. Então fica difícil estudar aí na sexta de noite, no sábado e no domingo, porque eu quero ficar com minha família. Isso é uma coisa que tem valor, né, pessoal? Isso é um bem. Só que muitas vezes o sacrifício envolve a gente fazer um bem maior, né? A gente tem que escolher entre dois bens. Porque é muito fácil quando eu tenho que estudar ou
encher a cara. Fica óbvio que a opção estudar ela é a melhor, né? Porque é um bem e um mal, né? Isso aqui não vai te trazer nada de bom você encher a cara. Mas quando você tem que escolher entre dois bens, aí a decisão fica difícil, né? Aí vem as suas inclinações naturais. Você está fazendo um bem. E aí você precisa deixar de fazer um bem para fazer o outro bem, que é se preparar, estudar e estar ali sentado, às vezes abrindo mão de coisas pessoais que são importantes para você. Né? Não estou dizendo aqui que tem que ser o ano inteiro assim, né? Mas que quem te disser que vai ser um ano florido, prazeroso e maravilhoso, está errado, né? O ano de preparação é um ano de sacrifício, é um ano duro. Você tem que chegar no fim do ano com aquela sensação de que, cara, eu não aguento mais, né? Se eu ver uma questão na minha frente aqui, eu não sei o que eu faço, né? Eu lembro que quando eu terminei minha maratona de provas, fiz 13 provas, né, pessoal, assim, tava saturadíssimo, eu peguei um avião, fui para casa de um amigo meu no Ceará, e fiquei uma semana lá sem fazer nada, porque eu não aguentava mais. Então, quem chega no fim do ano com essa sensação, normalmente consegue a vaga. Tá? Então vamos agora falar um pouquinho do nosso método, tá? Então o nosso método aqui, que eu recomendo para você, é que você siga 3 passos, né? O primeiro passo é o planejamento. Então você, no começo do ano, você vai se planejar, tá? Eu vou estudar na minha fonte de aulas, ela, sei lá, são 150 aulas que eu tenho para assistir esse ano, e eu vou estudar em 50 semanas. Então eu vou assistir 3 aulas por semana, eu vou fazer tantas questões de aprendizagem, enfim, você precisa de um planejamento do que é que você vai fazer nesse ano, tá? Depois se divide, tá? Então eu vou dividir isso aqui em semanas agora, tá? Na semana 1 eu vou fazer A, B, C e D. Eu vou fazer 400 questões, eu vou fazer uma prova na íntegra, a prova vai ser tal. Então esse é o planejamento. Então planejou, passo número 1. Agora vem a execução, né? Você vai executar o que você planejou. Executou. Fui lá, tá, nessa semana eu estava planejando fazer isso. E constantemente você vai reavaliar o que você está fazendo. Porque o planejamento que você fez aqui, pode ser que ele não esteja dando certo. Pode ser que ele não esteja funcionando. Então você vai reavaliar, replanejar e executar novamente. Então a gente fica nesse ciclo. Planeja, executa, executa, reavalia. Se está ruim, replaneja, executa, reavalia. É isso aqui que a gente faz o tempo inteiro no ano de preparação, tá? E vocês podem fazer isso sozinhos ou podem fazer com a nossa ajuda. Então, eu vou mostrar aqui agora, de forma sistemática, 5 passos para vocês conseguirem ter o melhor ano de preparação para a residência da vida de vocês, tá? O primeiro passo é fazer um bom cronograma com uma meta clara, né? Então, eu trouxe aqui um print da nossa plataforma que o mentor colocou aqui a meta de 500 questões por semana e o aluno consegue visualizar a sua meta da semana 7. São fazer 500 questões e está aqui na sexta, você já fez 140. Tá? Tem aqui tudo programado, o que ele vai fazer em cada dia da semana. Aqui eu consigo medir, ó, no D30 de trauma e suas consequências, o aluno tirou aqui 80 e poucos por cento. Tá? Então, montar esse bom cronograma, ele é fundamental. Tá? E de forma complementando esse bom cronograma, esse aqui é o semanal, você precisa ter o cronograma anual, né? Que é esse daqui. Então, tá aqui exemplificando com o print da nossa plataforma, eu tenho aqui na semana 1 as aulas que o aluno tem que assistir. Então, ele tem que assistir na semana 1 doenças na gestação, aula de neonatologia, aula de síndromes respiratórias, aula de abdômen agudo. Então, tá tudo planejado certinho e você vai marcando. Iniciou a disciplina, estudou. Se você quiser fazer isso no seu caderno, no seu Excel, você pode montar isso sozinho, mas sem isso aqui, sem saber o que você faz em cada semana, fica muito difícil, né? Fica muito difícil você saber o que você tem que fazer em cada dia, tá? O que é que eu vou fazer na minha quarta-feira, exatamente? O que é que eu vou fazer na minha sexta? Então, vocês têm que pegar o domingo de vocês e montar e falar assim, ó, na segunda eu faço A, B e C, na terça eu faço E e F, na quarta eu faço GH e aí por diante. E aí você executa o que você planejou.
e vai readequando caso não seja possível você executar. Mas esse planejamento é muito importante porque você não gasta energia pensando o que é que você tem que fazer. A sua energia ela é poupada para você executar apenas. Segundo passo é estudar certo, né? O que eu mais vejo quando os alunos entram na mentoria é eu perguntar, tá, como é que você está estudando? E a maioria das pessoas estudam completamente errado. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, para a gente passar na prova de residência, a gente precisa de duas coisas. Tá? A primeira coisa é aprender o conteúdo. Não adianta eu querer responder qual a principal metástase do câncer de pulmão se eu não tiver esse conteúdo. E eu não vou conseguir responder a questão de DPOC, que tem uma acidose respiratória gigante da USP, se eu não souber qual que é o estilo daquela prova, o que ela tá o que ela gosta de cobrar. Então, precisa aprender o conteúdo e, além disso, aprender a fazer a prova que você quer ou as provas que você quer. Você precisa de um treinamento direcionado. Porque se você aprender muito bem o conteúdo e não for bom de prova, cara, você não vai passar, sinto muito. Essa é a realidade, infelizmente. Infelizmente, o treinamento precisa envolver as duas coisas, conteúdo e fazer a prova, certo? Isso daqui é fundamental. Um sem o outro não adianta. E se você não faz de forma ativa, de forma intencional, o treinamento para responder aquela questão que você não sabe, aprender a chutar, né, quando você não sabe, porque assim, da mesma forma que a gente erra uma questão que a gente sabe, dá para acertar uma questão que a gente não sabe. Dá, e isso é treinável. Terceiro passo é a gente utilizar as questões corretamente, tá? E aqui eu vou ser breve. Na mentoria a gente aprofunda aqui um pouco, mas o objetivo dessa aula não ser tão extensa assim, né? Mas um dos tipos de questão são questões de aprendizagem. E aqui eu trago a representação do sistema límbico, porque o sistema límbico ele faz parte da consolidação da memória, né? Então, dentro das nossas redes neurais, para a gente consolidar algo, esse fluxo, os neurônios da via hipocampal são ativados, tá? E esses neurônios, eles são também ativados por nossas emoções. Então, vocês viram que no começo da aula, eu narrei exatamente como que foi o dia que eu fiquei muito feliz com a minha aprovação. Mas eu não lembro como foi o meu dia de 2 dias atrás. Por que que uma coisa ficou na minha memória e outra não? Por que que eu lembro da roupa que eu estava exatamente no dia do enterro da minha avó, por exemplo? Porque naquele dia teve uma emoção muito forte vinculada, que foi uma emoção de tristeza. Então, quando a gente coloca um pouco de emoção nos estudos, seja ela uma emoção positiva, negativa, uma raiva, enfim, isso nos ajuda. Então, quando a gente faz as questões logo imediatamente, então as questões de aprendizagem são aquelas questões que a gente faz imediatamente após assistir a aula, o objetivo é justamente a gente consolidar aquele aprendizado. Porque normalmente o professor dá aula pra gente, a gente entende tudo, mas 2 dias depois a gente esqueceu. Por quê? Porque não teve emoção vinculada naquilo, né? Quando é aquele professor engraçado, às vezes, que faz a gente dar risada, a tendência é que a gente grave mais a aula, né? Até hoje eu lembro de professores meus do ensino médio que faziam piadas de algumas coisas e a gente gravou aquele conteúdo por conta daquela piada. Então, as questões de aprendizagem, elas servem para isso, para essa consolidação. O ideal é você fazer essas questões imediatamente após assistir a aula, mas com prazo máximo aí de 48 horas. Questões de revisão. Eu gosto muito do protocolo de revisão de 7, 15 e 30 dias, né? Então, o D0, que são as questões de aprendizagem, D7, D15 e D30, tá? A plataforma nossa vai programar absolutamente tudo para você já, mas caso você vai fazer sozinho, você vai planejar
isso daí já certinho de acordo com as aulas e com o cronograma que você fez anteriormente, tá? E aí, pessoal, a quantidade de questões em cada um desses depende do tamanho da aula, né? Tem aulas que são muito extensas, que vai precisar de uma quantidade um pouco maior, e tem aulas que são mais curtas, e você vai precisar de uma quantidade menor de questões para consolidar e para revisar esse conteúdo, tá? Prova na íntegra, como eu falei, precisa fazer a prova na íntegra desde o começo do ano, né? Então, começar com 15 dias, depois passar para 7 dias, depois fazer 2 provas por semana, tá? E a forma de fazer e de corrigir essa prova não pode ser ali aleatória, né? Tem que ter um método certinho, estratégia de prova para vocês irem treinando. Isso aqui é fundamental para a gente agir naquele segundo ponto, que foi que eu falei, que a gente aprender a fazer a prova. Então, simular a prova corretamente. Ficar sem celular, imprimir a prova para ter no papel, né? Eu senti minha mão suando, segurando a caneta. Né? Isso daí é muito importante que vocês treinem para chegar no dia vocês conseguirem replicar isso, tá? E a forma de corrigir é fundamental, né? Eu oriento meus alunos detalhadamente a dividirem em questões certas, erradas, estudados e não estudados e fazer aprofundamentos. Esse é um momento chave de você consolidar esses conteúdos que você não sabe ainda, tá? E tem mais 2 tipos de questões que a gente usa, né? As questões inéditas, são questões que a gente tem na nossa plataforma, que são feitas por professores, alguns deles de dentro da Universidade de São Paulo, né? Que fazem questões com casos clínicos parecidos com os casos do dia a dia, e a gente consegue ter muitas questões semelhantes, então é uma forma da gente aumentar um pouco essa quantidade de questões que vocês, alunos, digamos assim, vão treinar, né? Porque as provas antigas, a realidade é que todo mundo já faz isso hoje, né? Então isso aqui é uma forma da gente conseguir diferenciar um pouco aprovações, né? E as questões gerais é o que a gente utiliza para bater a meta da semana, né? Que a gente coloca aí questões aleatórias de grandes áreas para vocês conseguirem bater essa meta de questões que vocês têm semanal, tá? 4º passo, o ritmo de estudo tem que ser ascendente. Não adianta você querer começar, então eu vou colocar aqui janeiro, dezembro, tá? E aqui número de questões. Não adianta você querer começar com a quantidade muito grande de questões aqui no começo do ano. Porque se você fizer isso, se você começar com um número muito grande de questões, você vai cair. E o que eu preciso é o contrário. O que eu preciso é você aqui, ó, nesse ritmo, para chegar aqui com o número máximo de questões. Então, não pode começar muito forte, porque senão você cansa e quebra no final do ano, que é o principal, tá? Então, o ritmo tem que ser ascendente. E por último, o 5º passo, precisa medir tudo o que vocês fazem, pessoal, tá? Precisa medir, tá? Quantos % eu estou acertando de cada D0, de cada D7, de cada D30. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, um vídeo da nossa plataforma que mostra como o mentor analisa a forma que o aluno, os resultados que o aluno está tendo. Então, por exemplo, aqui eu seleciono um tipo de questões, tá? Tem prova, D30, D7, D15, selecionei o D30. Então, ordenei aqui por semanas, tá? Tem ali tudo que está em verdinho é o que ele já fez e tirou mais que 80%, tá? Tirou mais que 80 aqui, tirou menos que 80. E aí a gente vai guiando revisões extras para esses alunos de acordo com esses temas, né? Então, ó, os temas que ele está tendo mais dificuldade, pneumointensivismo, a gente precisa fazer uma revisão extra. Então, se você não mede os seus resultados, você não consegue identificar temas que são mais difíceis, né? Então, por exemplo, pneumointensivismo. Esse aqui é nitidamente um assunto que o aluno tem dificuldade, né? Porque ele mantém abaixo de 80 em praticamente todos. E aí a gente faz revisão extra. Mas se o aluno em doença desantemática ele tirou acima de 80 em tudo, não tem por que eu fazer uma revisão extra daquele assunto, tá? Então, você pensar, né, você medir e tomar ações baseadas em dados é o que vai fazer a diferença para vocês no ano de preparação. Não pode ser aleatório.
né? Você não pode perder o seu tempo, que é precioso nesse ano, com coisas que você não precisa apenas porque o método diz que tem que revisar tudo. Isso não existe. Outra coisa que a gente consegue fazer, e aí principalmente para as pessoas que vão começar o estudo no final do ano ou do meio do ano em diante, né? Quem vai começar ali a partir de abril, maio, junho, julho, tem muita gente que começa nessa época e consegue bom resultado. E aí a gente tem que não vai ser impossível estudar todo o cronograma, né? Então a gente vai ter que montar um cronograma inteligente, né? Então eu vou perguntar para o aluno, tá? Quais são as 2 instituições que você mais quer? Tá? Qual que você acha que você tem mais chance de passar, que você tem mais facilidade? Lucas, o que eu mais quero é o Enare, mas a prova que eu me dou melhor é o Sul e São Paulo. Então essas são as 2 que eu acho que eu tenho mais chance de passar. E aí a gente vai montar um cronograma baseado no que caiu mais nos últimos anos dessa instituição, né? E aí eu mostro como que a gente na plataforma a gente consegue fazer isso, né? Então eu consigo entrar aqui em todas as disciplinas que o aluno tem, né, dividido por semanas. E aí eu vou redistribuir essas disciplinas que ele tem para assistir, eu vou redistribuir de acordo com o que mais caiu nos anos anteriores. Eu monto um cronograma inteligente para ele, né? Eu faço aqui a ordenação por prevalência, coloco 2 instituições que o aluno queira e, a partir disso, eu seto a semana de início, a semana de fim, quantas aulas ele vai assistir por semana e já monto o cronograma completo para o aluno. Tá? E aí ele consegue ter o melhor cronograma possível para ele executar. Se ele estiver indo melhor que o esperado, eu aumento um pouco o número de disciplinas. Se estiver indo pior, eu reduzo um pouco de disciplinas. Tá? E aqui é mostrando o cronograma agrupado, baseado no que mais caiu nos anos anteriores, nessas 2 instituições que a gente colocou. Tá? E fazer análise das provas na íntegra. Né? Essa foi outra coisa que eu comentei, que você não pode corrigir a prova de qualquer jeito. Tá? Então aqui eu consigo analisar exatamente como ele foi em cada prova que ele fez. Então coloquei aqui o HCPA, tá aqui quanto ele tirou nos assuntos estudados, quanto ele tirou nos assuntos não estudados. Eu consigo ver cada questão que ele errou, qual foi o erro, consigo separar em questões fáceis, médias, difíceis, enfim. Aqui eu faço uma análise aprofundada da prova para entender como o aluno está fazendo. E vocês precisam fazer isso também. Vocês precisam tirar um pouco a passividade, né? Então, tá, corrigiu a prova, tá, tirei 60%, beleza. Mas essas 40 que eu errei foram de assuntos que eu já estudei ou não estudei? Então, se eu não estudei, eu preciso fazer o meu percentual corrigido, tá? Na prova tinham 100 questões, dessas 100, 60 eu realmente tinha estudado. Então, o meu denominador vai ser 60, tá? Dessas 60 eu acertei 48. Então, 48 dividido por 60 vai dar 80%. Então, esse é o meu percentual corrigido. Tá? Então precisa fazer isso. Outros pontos que é fundamental você fazer ao longo do ano para você ter uma boa preparação, né? É o caderno de erros, revisão por erros e a lista de conceitos. Caderno de erros, começando. Então, é você anotar os temas que você erra de prova que você já estudou. Então, eu respondi aqui a prova e eu vi que eu errei 3 questões de trauma nas últimas 3 provas. Trauma é um assunto que eu preciso revisar. E aí, faz a revisão guiada por erros. Por quê, pessoal? Porque é impossível, em agosto, setembro, eu revisar tudo que foi do ano inteiro. Então, eu preciso revisar os temas que preenchem 2 critérios. São temas que caem nas provas e temas que eu, especificamente, estou tendo dificuldade. Então, doença exantemática é um tema que cai muito no Sul e São Paulo. Eu estou errando doença exantemática? Não. Então eu não preciso revisar esse assunto, porque eu estou sabendo, eu consolidei bem. Oncoginecologia é um assunto que cai muito na USP São Paulo. Putz, esse assunto eu estou errando. Então, identificar esses erros no caderno de erros e gerar revisões específicas para esses temas, tá? E, baseado nos erros, tá? Errei a questão tal. Tá? Qual era o conceito que eu precisava saber para acertar aquela questão?
Tá? Foi uma questão de trauma, de TCE, e o conceito que eu precisava saber para acertar aquela questão era que o hematoma epidural é um sangramento de origem arterial, normalmente de um ramo da artéria meníngea média, e que forma uma imagem com morfologia biconvexa. Era esse o conceito. Aí eu vou fazer uma lista com esse conceito e no fim do ano essa lista vai estar pronta para eu fazer minha revisão de véspera com todos os conceitos que eu, Lucas, de forma individual, preciso. Né? E isso aqui, pessoal, te dá aí 5 a 6 questões a mais na prova. É o feedback dos alunos. Tá? Isso aqui é ouro puro, tá? Justamente para você que ficou até aqui o final da aula. Então, um resumo. O que é que a gente precisa fazer? Então, fazer um bom cronograma, tá? Estudar certo, as questões variadas que a gente colocou aqui, aumentar progressivamente o que você vai fazendo ao longo do ano e acompanhar as suas métricas de estudo, tá? Outra coisa que a gente faz na mentoria são os treinamentos específicos para a prova, tá? Então, tem essa aula aqui, por exemplo, do Chan, que ele faz a resolução de questões out the box. Ele mostra a forma de raciocinar em algumas questões para vocês acertarem a questão, mesmo que vocês não saibam muito bem aquele assunto. Né? É o famoso traquejo de prova. A gente sempre tem aquele colega na turma que não estuda nada e vai bem nas provas. Então, isso aqui a gente tenta ensinar para vocês aqui na mentoria também. Tá? E a gente também faz a assessoria na escolha das provas. Né? Tem muitos alunos que não sabem quais provas fazer, quais a priorizar, quando estudar para a prova prática. E além disso, a gente faz um evento presencial, normalmente em São Paulo, pré-USP, com o Hot Topics, com dicas para a prova e com um momento de tranquilizar vocês, porque assim, chegar tranquilo na prova às vezes faz mais diferença do que qualquer revisão de véspera. Então, para quem quiser nosso acompanhamento individual, a nossa mentoria individual de ano de prova, certo? A gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês preencherem o formulário e nosso time vai entrar em contato com você, tá? Então, após vocês entrarem na mentoria, a gente faz uma chamada inicial, tá? De diagnóstico, ver como é a sua base, como é que foi seus anos anteriores, qual fonte de aula você está usando, né? A partir disso, o nosso time ou eu montamos o planejamento, então você não precisa fazer aquele planejamento, nós fazemos para você e fazemos reuniões quinzenais de ajustes para conferir as métricas. Basicamente, você não se preocupa com nada, né? Sua preocupação é apenas executar o plano já com o nosso suporte de mentores que foram aprovados nas principais residências e que vão te dar o apoio que você precisa nesse ano difícil, né? Então, às vezes você tirar esse peso do planejamento e focar só na execução pode ser o melhor para você, tá? E além disso, tem acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana por WhatsApp, tá? O que vocês precisarem, vocês vão ter o meu número pessoal, o número do meu coordenador, o número do mentor de vocês. Todos os mentores têm pouquíssimos alunos justamente para a gente conseguir dar uma atenção diferenciada e ajudar todos vocês. Eu digo que o meu sucesso não é quando o aluno entra na mentoria. O meu sucesso é quando o aluno ele é aprovado no fim do ano, manda aquela mensagem, passei, tá? Eu comemoro como se fosse aquele dia do começo da aula que eu falei que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, para quem que é essa mentoria, tá? É para quem quer um cronograma pré-montado, tá? De acordo com o seu cursinho ou personalizado, caso você não esteja fazendo um. A gente vai te dar mais de 20 mil flashcards já inteligentes, já prontos. A gente vai agendar automaticamente as revisões no seu cronograma para você não ter que se preocupar. A gente vai acompanhar a sua meta de questões semanais, as métricas, vamos fazer os ajustes baseados nos seus dados, tá? Além disso, você vai ter acesso a mais de 40 mil questões com comentários profundos, completos, não é aquele resuminho bobo, né? E também não é feito por robô, não, é um médico que está ali comentando aquela questão para vocês, tá? E a gente tem também mais de 560 provas na íntegra na plataforma para você conseguir baixar de mais de 102 instituições do Brasil, certo? Os mentores, como eu falei, são individuais, né? As reuniões são 1 a 1, as reuniões em grupo que tem são reuniões mensais,
da mentoria, mas as suas reuniões de mentor, ela é individual, 1 a 1. Então, a gente aborda a parte de ansiedade, desmotivação, a gente trabalha a parte de disciplina. Então, assim, é um acompanhamento realmente muito completo, tá? A plataforma vai dar todos os dados para vocês, né, para direcionar o estudo, certo? E a gente tem uma metodologia que a gente consegue montar o seu cronograma de acordo com a sua realidade. Então, se você dá 3 plantões por semana, a gente vai organizar o seu cronograma para 3 plantões por semana. Se você está no internato mais difícil de março a maio, vamos colocar uma carga menor em março a maio e de junho a julho a gente compensa. Tá? Então, a gente faz uma coisa 100% individualizada. Óbvio, o método, a gente aplica o mesmo método, mas a gente consegue adequar esse método dentro da sua rotina. Tá? A gente tem o papel do nosso coordenador, que é o Chan, que foi uma das 10 maiores notas da USP São Paulo no ano que ele fez a prova, né, que foi o ano de 2024, tá fazendo, começou a residência em 2025. Vocês vão ter reuniões comigo, né, então vocês podem solicitar e marcar uma reunião individual comigo para eu ajudar vocês diretamente, né? A gente consegue também orientar vocês onde fazer as provas, escolha de especialidade. Tem muitos alunos que não sabem ainda, né, que está em dúvida entre oftalmo e ortopedia. Tem alunos, e aí a gente bate um papo, conversa ali uns 20, 25 minutos, eu tento trazer para vocês os pontos negativos e positivos de cada uma das áreas. E a gente faz o que a gente chama de traqueamento de hábitos, né? Às vezes você está me dizendo, Lucas, eu não estou conseguindo estudar. Eu estou com tempo livre, eu estou em casa, mas eu não consigo estudar. E aí eu vou sentar com você e vou ver, tá, o que você faz quando você acorda, o que você faz quando meio-dia, fala um detalhe aí, faz um diário, e aí eu faço esse traqueamento de hábitos para ajustar o seu estudo e direcionar da melhor forma possível a forma que você vai estudar no seu ano de prova. Então, é uma mentoria individual, personalizada, com acompanhamento 24/7, reuniões quinzenais, tá? Mas não é realmente para qualquer um, né? Como eu falei, exige sacrifício, é para quem realmente quer ser aprovado, para quem quer fazer um bom ano, né? Porque se você vai trabalhar aí 80 horas por semana, você não vai conseguir estudar, né? Você não vai conseguir estudar. Então, realmente é para quem está comprometido e quer fazer a sua preparação. Então, você pode fazer a sua inscrição aqui no link que está nos comentários desse vídeo, ou você pode entrar no meu Instagram pessoal, no Instagram do 7º ano, mandar um direct que a gente direciona, e aí você vai passar por uma entrevista para a gente conseguir identificar se você realmente está no perfil, para você não gastar seu dinheiro à toa, né? Como eu falo aqui, vocês são meus colegas, né? Eu vou prestar um serviço para vocês, né? Por esse período, vou ajudar vocês, mas daqui a 1, 2 anos, vamos ser todos colegas. E eu não tenho interesse nenhum que você contrate o nosso serviço e não tenha um bom aproveitamento, tá? Então, realmente, a gente vai selecionar as pessoas que realmente estão comprometidas com a própria aprovação na residência. Então, preencha um formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí, independente do momento que você está, né, vem essa pergunta, vale a pena eu iniciar o método agora? Eu já estou estudando, o que é que eu faço, né? Eu costumo dizer que eu prefiro chegar no fim do ano e ter a chance de passar. Porque se eu desisto agora, eu tenho a certeza que eu não vou passar, né? Então, independente da época do ano que você está, se é abril, maio, junho, julho, agosto ou até setembro, eu sou a favor de que você inicie os seus estudos, né? Dê o seu melhor, porque às vezes surpreende, principalmente se você quer especialidades que tem bastante vaga, que roda muito a lista. Tente, né? Se doe, porque no fim você vai ter que fazer a prova de residência daqui a pouco, né? Você vai ter que fazer essa prova, não tem jeito. Então, se você já começa agora e não der certo, você já vai vir para o outro ano com uma base muito grande, né? Então, lembrando daquela frase, para obter o que deseja, a gente precisa merecer o que a gente deseja, tá? Então, mereçam, se doem, se precisar da nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar vocês. E lembrem, né? A qualidade da sua preparação define a qualidade do seu desempenho.
Obrigado para você que ficou até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, dizer o que você achou nos comentários. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima.